Olha só que história! Uma prisão em pleno aeroporto, uma operação policial gigantesca e, de repente, um banco inteiro some do mapa. É isso mesmo. Hoje a gente vai desvendar a ascensão e a queda meteórica do Banco Master e do seu dono, o Daniel Vorcaro. Tudo começa com essa cena, que parece até de filme, né? Imagina só, um empresário importante ali, pronto para ir para Dubai fechar uns negócios. E de repente, pá, é abordado por agentes federais. Aquele momento que muda o jogo completamente. E aí fica a grande pergunta, né? Quem era esse cara? E mais importante, o que diabos aconteceu com o banco dele? Como é que uma instituição que parecia estar crescendo tanto simplesmente desmorona desse jeito? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então vamos começar pelo começo, né? Pelo homem que estava no centro desse furacão todo, o banqueiro Daniel Vorkar. Olha só os detalhes da situação. Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, preso. Quando? Numa segunda-feira à noite. Ele não estava foragido nem nada, muito pelo contrário, estava ali prontinho para embarcar para Dubai. E, como a gente vai ver, o timing e o lugar dessa prisão, não foram nem um pouco por acaso. Não foi coincidência mesmo. Pelo que as investigações mostraram, a Polícia Federal já estava de olho nos passos dele. Eles agiram rápido porque viram essa viagem como um risco sério de fuga. Isso já dá uma ideia do tamanho do problema, né? As suspeitas eram bem pesadas. Mas, a prisão do Vorcaro Faran foi só a pontinha do iceberg. Na verdade, ela foi o que deu início a uma operação muito, mas muito maior, chamada Compliance Zero. E só por esse nome, Compliance Zero, já dá para sacar qual era a suspeita, né? A total falta de seguir as regras. E o principal crime que está na mesa é o de gestão fraudulenta. Traduzindo isso para um bom português, a acusação é que o banco estava sendo tocado de um jeito, digamos, enganoso. Tudo para gerar um lucro que não era real, ilícito. E o pior, colocando em risco a grana dos investidores e a saúde do sistema financeiro todo. Agora, vamos tentar entender como esse suposto esquema funcionava. A investigação aponta para um rolo de 3 etapas. Primeiro passo: fabricar. Basicamente, o banco criava carteiras de crédito que não valiam nada, sabe? Papel sem lastro nenhum. Promessas de pagamento que, no fundo, ninguém ia cumprir. Segundo passo: vender. Eles pegavam esses ativos podres e vendiam para outro banco, criando um lucro que era pura ficção. E o terceiro passo: substituir. Quando o Banco Central começava a farejar algo estranho, eles corriam para trocar esses títulos por outros ativos bem suspeitos, tudo para tentar esconder a fraude original. Uma bela de uma manobra, né? E a reação da polícia foi imediata. Foram 5 mandados de prisão preventiva expedidos logo de cara. Isso mostra que as autoridades não estavam para brincadeira. Elas viam um risco real ali de que essa turma continuasse operando ou, claro, que tentassem fugir do país. Mas essa história não é só sobre uma pessoa, não. A operação acabou revelando uma rede bem maior, com executivos de mais de uma instituição financeira envolvidos no esquema. Essa tabela aqui dá uma boa ideia do estrago. Além do Daniel Vorcaro, o sócio dele, Augusto Lima, também foi preso. E a coisa não parou por aí, não. Respingou em outra instituição, o BRB, o Banco de Brasília. Lá, o presidente e mais 3 diretores foram afastados dos seus cargos por ordem da Justiça. Bom, com os chefões presos ou afastados, o que acontece com a empresa? A consequência para o banco foi, assim, rápida e simplesmente devastadora. A velocidade com que tudo aconteceu é de cair o queixo. Pensa só, numa questão de horas entre a noite de segunda e a manhã de terça, o dono do banco foi preso, a polícia deflagrou a operação e, para fechar com chave de ouro, o Banco Central chegou com o pé na porta e simplesmente decretou o fim do banco. E tem um detalhe que deixa essa história ainda mais maluca. Pouco antes desse colapso todo, o Banco Master estava na boca do caixa para ser vendido. É sério. O grupo Fictor já tinha até anunciado que ia comprar o banco. E aí vem o pulo do gato. A ação do Banco Central não só paralisou o banco, ela basicamente puxou o plugue da tomada. Aquele acordo de venda, que podia ser a salvação da lavoura, foi, aniquilado na hora. Mas afinal, o que é essa tal de liquidação extrajudicial? Bom, de forma bem simples, é quando o xerife, no caso o Banco Central, entra em campo para desmontar a instituição. Ele assume o controle de tudo, vende o que dá para vender, para pagar quem o banco devia, e no fim apaga a luz e fecha a porta. Ou seja, o Banco Master do jeito que existia, deixou de existir.
Olha, a história da queda de um banco nunca é só sobre aquele banco, sabe? Ela sempre acaba dizendo muito sobre como o sistema financeiro inteiro funciona ou não funciona. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, o modelo de negócio do Master já era visto com maus olhos, não era de hoje. Segundo, a gente vê a mão pesada do regulador, mostrando que o Banco Central pode sim intervir de forma drástica. Terceiro, essa história é mais um round na luta sem fim contra fraudes cada vez mais complexas no sistema. E por último, e talvez o mais importante, isso joga uma luz na questão da proteção do investidor e levanta aquela pergunta: no fim das contas, quem é que paga o pato? E esse tal modelo problemático que o pessoal falava era basicamente o seguinte: o banco atraía clientes prometendo rendimentos muito, mas muito acima da média do mercado. Qual o truque? Bom, esses investimentos mais arriscados tinham a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, o banco podia ousar, ser agressivo, porque se tudo desse errado, uma parte do prejuízo era coberta por um fundo que é mantido por todos os outros bancos. O risco, no fim, era dividido com todo mundo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Ok, a polícia agiu e, em tese, estancou a fraude. O FGC está lá para proteger a grana de uma parte dos investidores, mas quando um banco desmorona desse jeito por causa de uma fraude, a pergunta que não quer calar é: além da grana, quem é que paga o preço pela confiança que se quebra em todo o sistema?